verdade, é a primeira vez que eu profiro uma palestra dentro de uma igreja. Então, assim, situação inusitada, mas empolgando sempre a palavra de Deus. Para iniciar essa explanação, queria inicialmente dizer que é muito prazeroso para mim ter contato primeiro com a comunidade local e também com a comunidade universitária de Barra do Garças, que tanto me orgulha, principalmente alunos da Universidade Federal de Mato Grosso. Pois na minha formação acadêmica, está melhor com o microfone? Assim? Mas com o microfone está melhor agora? Então pronto, eu vou com o microfone. E para mim, como minha formação acadêmica foi toda na Universidade Federal de Goiás, então assim, eu me sinto como se eu estivesse na minha casa, voltando às origens de 2001 a 2005, que eu graduei em Direito na Universidade Federal de Goiás. E então eu tenho muito orgulho das pessoas que estudam na Universidade Federal de Mato Grosso, que são, na minha opinião, os melhores alunos mesmo. Dei aula na catedral, posso falar isso com maestria, porque os meus estagiários, a minha assessora, todos vieram da Universidade Federal de Mato Grosso. Então vocês sintam-se honrados com esse elogio, porque lá estão os melhores professores, estão os melhores alunos também, e eu acho que a Faculdade Federal, ela abre a cabeça de vocês, e vocês têm totais condições de serem o que vocês quiserem. Eu estava falando para as meninas aqui que eu proferi algumas aulas para os alunos agora da última fase da Defensoria de Mato Grosso, e tive 4 alunos aprovados. Então, teve prova oral e prova de tribuna. E o aluno mandou o áudio dizendo da gratidão por ter sido aprovado. Ele tem 25 anos, então vocês percebem que as coisas acontecem da velocidade que vocês quiserem. Então, essa palestra também vai servir de incentivo para isso, para demonstrar para vocês que vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá bom? E queria agradecer também a professora Larissa, que eu tive a honra de compor uma banda com ela esse ano da UNICA lá na Universidade Federal, pelo convite da Camila, da Luana também, que tiveram a ideia no sábado. Eu preparei isso rapidamente, porque é um assunto que me instiga muito, porque eu sou defensor público há quase 10 anos, então eu passei bem jovem, 23 anos, e assim, na minha formação de defensoria pública, a área civil foi sempre a mais importante, porque eu fui clínico geral durante 6 anos, e aí passei por Primavera, fui removido para Alto Araguaia e depois promovido para Barra do Garças. Eu sou titular aqui da 2ª Defensoria, que abrange a 2ª Vara Civil. Então, na minha atribuição, eu faço 80% das minhas causas, área de família, que envolve esse assunto que nós vamos trabalhar hoje. E o restante, alguns feitos gerais, etc. Mas, essencialmente, a minha atuação é na área de família. Então, assim, eu me sinto muita vontade para falar esse assunto com vocês, que tanto instiga a sociedade em geral. A área acadêmica também é um assunto bem novo. O que eu vou falar para vocês, introduzindo agora, é sobre a alienação parental, que é também chamada de implantação de falsas memórias. E aí, nos slides, nós temos o quê? Uma disputa de pai e da mãe em relação ao filho. Isso é uma tônica constante na atuação do defensor público. Então, o atendimento ao público, no dia a dia, nós percebemos que a mãe nos procura, o pai nos procura para obter a guarda do filho, a mãe pedindo alimentos. Às vezes, se o pai não pagou após o acordo homologado, requer a execução dos alimentos. Então, percebemos no dia a dia que essas
consequências práticas, certo? E o que seria, pode passar para mim? O que é a alienação parental? Esse assunto, ele foi discutido por um psiquiatra infantil dos Estados Unidos, da Universidade de Columbia, em Nova York. Pode passar. Não, pode passar. Ele se chama Richard Gardner, e ele foi o primeiro a discorrer sobre a síndrome da alienação parental. E que consiste essa síndrome da alienação parental? Na definição do Gardner, ele diz o seguinte, que é um distúrbio da infância que aparece quase exclusivamente no contexto de disputa de custódia de crianças. Sua manifestação preliminar é a campanha denegritória contra um dos genitores, uma campanha feita pela própria criança e que não tem nenhuma justificação. Resulta da combinação das instruções de um genitor, o que faz a lavagem cerebral, que é a programação, a doutrinação, e contribuições da própria criança para caluniar o genitor alvo. Então, o que seria, na definição de Gardner, essa síndrome da alienação parental? Nós temos, então, 3 sujeitos dessa relação. O sujeito que implanta a falsa memória na criança, que é o genitor ou a genitora, podendo também ser um tio ou quem detém a guarda. Então, não necessariamente é o genitor. Quem detém a guarda, de fato, da criança, implanta na cabeça dessa criança, que é o segundo sujeito, uma falsa memória em relação ao outro genitor da relação. E isso nós percebemos em diversas situações práticas. Vou citar aqui um caso recente da Defensoria Pública, não posso citar nomes em decorrência do segredo de justiça. Então, há uma assistida da Defensoria Pública que nos procura, objetivando o quê? A investigação de paternidade contra o suposto pai. Na frente da criança, ela implanta várias adjetivações desse genitor que denigre a sua imagem, dizendo que ele não presta, que ele é vagabundo, que ele é simplesmente um gerador. Então, a criança, mesmo na idade tenra, de 3, 4 anos, ela consegue compreender aquilo e vai implantando essa falsa memória. Essa falsa memória vai gerar uma consequência psicológica nessa criança da rejeição desse genitor, do qual a genitora desse caso aí está falando. Então, nessa definição, na verdade, o quê? Uma lavagem cerebral desse genitor que implanta essa falsa memória na criança, denegrindo a imagem do mundo. E aí, como defensor público, como agente político de transformação social, o meu dever é impedir que essa alienação parental ocorra. E daí a importância da minha paciência e da minha boa conversa com cada pessoa que me procura, a fim de alertar sobre os riscos dessa conduta, dizendo que há a possibilidade da caracterização da alienação parental, isso podendo gerar, inclusive, a suspensão da guarda desse genitor que denigra mais do outro. Certo? Então, essa é a definição trazida por esse psiquiatra infantil americano, Richard Gardner. Então, na doutrina, você vai encontrar que ele foi um precursor dessa teoria, inclusive a doutrina brasileira, Flávio Tartucci, Luciano Figueiredo, Roberto Figueiredo, pelas doutrinas que eu baseei para olhar isso para vocês, eles citam esse Gardner. Então, acerca da alienação parental, não há como nos esquecermos desse psiquiatra americano aí, Richard Gardner, tá bom? Então, essa é a definição. Alienação parental da comunidade, então, é isso:
é a implantação de uma falsa memória de um genitor em relação à criança. Ele implanta essa falsa memória do outro genitor, trazendo o quê? Uma dificuldade no afeto pelo outro genitor. Então, o que a alienação parental ela traz de malefício? Ela traz o malefício de gerar uma dificuldade de afeto do genitor que não detém a guarda da criança, porque ele não tem condição de se defender dessas falsas acusações, certo? No dia a dia isso é mais comum do que vocês imaginam, tá bom? Principalmente no seio de pais separados, tá bom? Pode passar. Aí olha só a imagem, vejam só, o pai e a mãe com as pintinhas vermelhas aí, dizendo que a briga, né? A briga na relação, ruptura da relação conjugal. E a criança não tem culpa. Então, na defensoria pública, toda vez que chega um casal lá para a gente fazer um acordo, o bate-papo que eu tenho com o casal, apesar de eu nunca ter casado ainda, eu tenho já uma certa experiência de quase 10 anos de ver o dia a dia, de ver o que é isso. Eu digo a eles o seguinte: a relação não deu certo entre o pai e a mãe, mas se há um filho, esse vínculo é eterno, esse vínculo vai para a eternidade. Então, na mente de cada um deles, eles têm que ter a maturidade de entender que a criação do filho tem que ser compartilhada entre ambos, e que não adianta eles brigarem em relação ao filho. Cada um pode seguir sua vida, isso eu digo, mas nunca se esqueça que esse filho vai depender do afeto tanto do pai quanto da mãe. E aí, lembro até hoje, quando eu iniciei a carreira lá em Primavera do Leste, com a doutora Ana Cristina Medeiros, promotora da Vara da Infância lá de Primavera do Leste. Ela falava que os menores infratores, a maioria deles vem de uma família onde o pai não dá atenção para a criança. Então, ela constatou isso, que diversas observações. Então, por isso que esse bate-papo que eu tenho com o pai e com a mãe em relação ao filho, eu quero dizer nessa imagem para vocês, para chocar o quê? Que a briga entre ambos, em relação à relação conjugal, a criança não tem culpa alguma disso. A criança, na verdade, ela foi gerada nesse seio de briga entre eles, mas que a criança, eles devem ter o que? A maturidade suficiente para criar a criança. Mas isso na prática acontece? É claro que não. A gente vê uma disputa muito grande, uma campanha difamatória, uma campanha de um cônjuge tentando denegrir o outro na criança, que gera o que? A alienação parental. Esse assunto é um assunto que foi o quê? Discutido por toda a doutrina mundial, trazida para a doutrina brasileira, e aí foi consubstanciada na lei da alienação parental, que foi promulgada em 2010. Tá? Essa lei é a lei 12.318. Ela dispõe sobre a alienação parental. Então, assim, queria dizer para vocês o que? A alienação parental, ela já era discutida pela doutrina mundial, também discutida pela doutrina brasileira, e aí ela foi trazida pela lei 12.318 de 2010. Então ela é o que? Ela agora está positivada, e aí isso ajuda muito na prática para que a gente tenha um embasamento legal para requerer que seja feito o estudo da alienação parental no caso concreto. E aí, qual que é o objetivo dessa lei 12.318 de 2010? O objetivo da alienação parental, o que é a alienação parental objetivo? Ou seja, o que a alienação parental ela visa na prática?
ela visa que excluir a aproximação com o vínculo do pai ou da mãe com a prole. Este fenômeno não pode ocorrer, não ocorre apenas de genitores para com os filhos, podendo acontecer também pelos avós, tios ou terceiros que detêm a sua guarda. E aí, vocês percebam que o leque de sujeitos causadores da alienação parental não se restringe tão somente aos cônjuges, mas pode ser também tios, avós ou pessoa que detém a guarda. Fique bem claro também que os avós têm direito à guarda. Teve uma alteração legislativa recente no Código Civil que deu aos avós também a possibilidade de ter o direito de visitas em relação aos netos. Porque isso você percebe muito na prática, quando a mãe fica com os filhos, os avós paternos ficam excluídos da visitação. E isso na Defensoria Pública direto, a gente vê avô indo lá tentar buscar a guarda. Buscar a visitação dos netos. Porque às vezes a mãe, por ter brigado com o genitor, não permite que os avós paternos visitem a criança. Certo? Então, o objetivo da alienação parental é esse. A alienação parental, ela visa excluir essa aproximação. Só que a alienação parental é um ato que o direito tutela, sim, tutela no sentido de evitar que ele ocorra. Tá? Então, esse objetivo, na verdade, é o objetivo da alienação parental. Ela visa que excluir a aproximação da criança com o genitor que é denegrido. Tá? Na prática, olha só, a alienação parental ocorre com muita frequência, como eu disse para vocês, causando repercussões não raras negativas na vida individual da criança, no seio familiar e no âmbito social. Gera algumas vezes deturpações emocionais e psicológicas que afetarão para sempre a vida dos jovens que estão inseridos no contexto da alienação. Então, a consequência da alienação parental é o quê? Trazer um transtorno psicológico na criança de que ela não tenha convivência com o outro cônjuge, que foi o quê? Denegrido pelo outro genitor, por exemplo. Então, isso traz consequências que a gente não consegue avaliar no direito. A gente vai depender de quê? De uma equipe multidisciplinar, de psicólogos, assistentes sociais que vão diagnosticar na prática a ocorrência ou não dessa alienação parental. Então, as consequências dessa alienação parental são inimagináveis. O que isso pode gerar? Pode gerar a aversão da criança com o outro cônjuge, a criança não querer conviver de forma fraterna com o outro cônjuge, a criança sentir-se excluída, uma série de consequências que podem decorrer desse ato, que é a alienação parental. Pessoal, antes da Lei 12.318 de 2010, já havia algumas decisões judiciais que poderiam levar à perda da guarda e também discutir a respeito da destituição do poder familiar. Então vocês percebam que mesmo sem embasamento legal, a própria jurisprudência, principalmente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, capitaneada pela desembargadora aposentada, que hoje é advogada Maria Berenice Dias. Então esse assunto, o que eu sugiro para vocês? Vocês lerem Maria Berenice Dias. Ela tem um artigo sobre o tema alienação parental. Então a Maria Berenice Dias, ela foi a doutrinadora brasileira que capitaneou isso, e ela, inclusive, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ela trouxe para o Tribunal Gaúcho, que é um tribunal inovador na área do direito de família, trouxe algumas decisões acerca da alienação parental muito antes da lei existir. Pode passar, olha só.
Olha o julgado aí, ó. Agravo de instrumento, número 700-152-24140, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Quem que é ela relatora? Maria Berenice Dias. Olha só. Destituição do poder familiar, abuso sexual, síndrome da alienação parental. Estando as visitas do genitor à filha sendo realizadas junto ao serviço especializado, não há justificativa para que se proceda a destituição do poder familiar. Isso aqui acontece muito, questão de abuso sexual. A mãe acusa o pai ou o padrasto de abuso sexual, principalmente o pai. E aí, há discussão acerca da destituição do poder familiar. Nesse julgado aí, a desembargadora Maria Berenice Dias não destituiu, por quê? Porque a visita não era feita na casa do genitor, mas uma visita assistida, num serviço especializado. E daí não teria como haver esse abuso sexual. Às vezes a mãe planta isso para denigrir a imagem do pai. E isso é muito grave. Então a gente vê isso muito na prática. Pode passar. Olha o segundo julgado. Regulamentação de visitas, guardas da criança concedida ao pai. Visitas provisórias à mãe, necessidade de preservação do superior interesse do menor. Síndrome da alienação parental. Sentença de procedência mantida. Então você vê que até em questão de guarda já era adotada a síndrome da alienação parental lá, ó, Rio Grande do Sul. Ó. Não, esse é de São Paulo. De Guarulhos, relator Caetano Lagrasta. Então vocês percebem que a própria jurisprudência já discutiu esse assunto. E o que fez? A lei encampou essa discussão jurisprudencial e legislou fazendo a lei 12.318. O artigo 2º da lei 12.318 de 2010 traz algumas situações concretas de alienação parental. Essas situações, elas são exemplificativas, quer dizer, a lei não esgotou todas as possibilidades. Há outras possibilidades concretas, mas a lei trouxe algumas hipóteses. A primeira delas, olha só, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Essa primeira conduta ali quer dizer o seguinte: um genitor, é aquele exemplo que eu dei no início para vocês. Ele diz, por exemplo, a mãe está com a guarda, aí a mãe vai lá e implanta na cabeça da criança que o pai não presta porque traiu ela. E aí na criança, ela vai plantando essa imagem de que o pai, por ter traído a mãe, é um pai que não presta. E ela não sabe distinguir a figura do pai que cria a criança do marido. E ela faz essa mistura, fazendo essa campanha de desqualificação. Então essa hipótese concreta que eu estou explicando para vocês aí, ela gera o quê? Gera a caracterização da primeira hipótese de alienação parental trazida pela lei, que de forma exemplificativa. Tá? Segunda hipótese, dificultar o exercício da autoridade parental. Por que isso? Dificultar em que sentido? Por exemplo, o pai vai exercer o direito de visitas no final de semana. A mãe não respeita esse exercício da autoridade parental. Como? Dizendo que o pai trouxe a criança machucada. Que é normal, uma criança, por exemplo, de 4 anos, vai visitar o pai, se machuca, esbarra, aí a mãe fala que o pai agrediu a criança, o que não é verdade. Isso é o quê? Uma conduta que dificulta o que? A autoridade parental, que pode inclusive ser já o que? A alienação parental. Terceira hipótese, trazida pela lei: dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor. Por exemplo, isso eu vejo direto na Defensoria Pública. O que eu vejo lá? Eu vejo a mãe que não faz questão da visita da criança com o pai e começa a falar que no final de semana que o pai vai pegar a criança, que a criança não quer ir com o pai. Aí eu falo: você não fez o filho sozinho, você fez junto com o seu ex-marido, ex-companheiro, ex-namorado, seja. Então, ele também tem o mesmo direito que o seu.
E você fazendo essa conduta de fazer com que a criança não vá no final de semana, você pode ensejar a caracterização da alienação parental, inclusive suspender a sua guarda. Você quer que isso aconteça? Então, isso é um bate-papo diário. A gente tenta convencer as pessoas. É claro que a criança também, às vezes, não tendo conversa com o pai, vai ter, no início, essa aversão. Mas essa aversão, ela vai ser conquistada de acordo com a convivência. Então, quanto maior a convivência da criança com o genitor ou genitora que ele não tem a guarda, vai facilitar que isso não aconteça. Tá? Quarta hipótese: dificultar o exercício do direito regulamentar de convivência familiar. Também é uma hipótese corriqueira que a gente observa no dia a dia. Por exemplo, o pai, em um acordo de separação ou de divórcio, né, que alguns entendem que o divórcio, inclusive, foi extinto pela emenda 66, aliás, não estou lembrado da emenda aqui, porque é da emenda constitucional, que instituiu que o divórcio não teria prazo, por isso teria acabado a separação. Mas Cristiano Chaves fala que com o novo CPC, inclusive, a separação revigorou, porque alguns dispositivos do novo CPC trazem a própria separação. Então, quando no divórcio, por exemplo, regulamento o direito de visitas do cônjuge, a mãe não respeita esse direito de visitas. Então, seria uma hipótese também de alienação parental. Lembrem que, para caracterizar a alienação parental, vai ser necessário fazer o quê? Um estudo psicológico pormenorizado, que vai depender de uma equipe multidisciplinar que vai realizar isso. Então, vocês percebam que não é uma tarefa fácil no dia a dia fazer isso. Pode passar, acho que mais. Quinta hipótese: omitir deliberadamente. A lei fala genitor lá, tá errado. Ou genitor ou genitora. A lei cometeu um equívoco de português, tá? Então, omitir deliberadamente a genitor ou genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicos e alterações de endereço. Esse caso aqui, eu tive a possibilidade de me deparar com uma alienação parental dessa magnitude em Primavera do Leste. Nesse caso, o pai queria matricular a criança, tinha guarda, né? Queria matricular a criança no colégio de Primavera. Vocês não se enganem, a mãe disse que o pai cometeu uma falsidade ideológica porque colocou uma informação que ele colocou por erro da data de nascimento da criança. Foi na polícia. Então vocês percebem que a mãe, nesse caso, aí, quis, por um equívoco do pai, dizer que ele cometeu um fato que ele não teve intenção de fazer, que era o quê? Colocar erroneamente a data de nascimento da criança na matrícula da escola. Então, qualquer fato que gere isso aí também caracteriza a alienação parental. Outra hipótese, olha só: apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste e contra os avós para obstar de disputar a convivência deles. O pai, nesse caso, por exemplo, falar que, a mãe dizer que o pai está abusando do filho ou da filha. E aí, essa denúncia ser falsa. Nesse caso, seria o que? Alienação parental. Sétima hipótese: mudar o domicílio para um local distante, sem justificativa plausível e que gera o quê? Também alienação parental. Nesse caso, teve uma mãe lá que me procurou, tinha a guarda da criança e queria mudar, estava em Mineiros, Goiás, e queria mudar para Altaquari simplesmente para dificultar o exercício da defesa do pai. Aí eu falei: não faça isso, isso pode caracterizar a alienação parental. Então, essa é mais uma hipótese. E aí, como a lei não esgotou todas as hipóteses, podendo ter outras hipóteses também do dia a dia que não estejam nesse artigo aqui, podemos. E aí, só os casos práticos vão nos trazer isso, certinho? Então, essas hipóteses aí foi para o quê? Para ilustrar que a lei traz agora hipóteses exemplificativas da alienação parental. Pode passar. O ato de alienação parental, ele fere um direito fundamental. Qual o direito fundamental? O direito fundamental da criança conviver com ambos os cônjuges em perfeita harmonia.
Então, quando a caracterização da alienação parental, há o que? Uma violação do direito à convivência sadia e harmônica da criança com todos os genitores. Então, nisso, o artigo 3º traz isso. A prática do ato de alienação parental fere o direito fundamental da criança e do adolescente de convivência familiar saudável e prejudica o que? A realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar. Constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes da tutela ou da guarda. Então, o princípio da convivência familiar, que é trazido lá no artigo 227 da Constituição Federal, ele é frontalmente ferido com a caracterização da alienação parental. Então, a alienação parental fere o quê? O direito à convivência harmônica e sadia da criança ou do adolescente com o núcleo familiar. Qual que é a consequência jurídica da alienação parental? Ela constitui o quê? Um abuso de direito. O abuso de direito, ele gera o quê? Uma responsabilidade objetiva do cônjuge causador da alienação parental, que ele pode ser inclusive punido por uma eventual ação de indenização por danos morais, baseada no abuso de direito, trazido no artigo 187 do Código Civil, que diz, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Notem que essa responsabilidade aí, ela é objetiva, quer dizer, sem dolo, sem culpa. Por quê? Porque ela é calcada no desrespeito dos deveres inerentes à boa-fé objetiva. Nesse caso, o cônjuge que viola isso, ele pode ser punido com a indenização por danos morais decorrentes desse abuso de direito, tá? Porque ele, detendo a guarda, ele abusa desse direito que ele exerce, e ele não pode fazer isso, tá? Então essa responsabilidade é objetiva, sem dolo e sem culpa, entendeu? Basta haver o que? A caracterização por parte do corpo de psicólogos da equipe disciplinar do fórum, que vai atestar isso. Ocorrendo isso, vai dar ensejo à elaboração de uma ação indenizatória, tá? Pode fazer. O artigo 4º aí traz medidas provisórias para coibir casos de alienação parental. Então, qual que é o procedimento para que se coíba a alienação parental? Olha só, declarado indício de haver alienação parental no processo de guarda, ou seja, um processo que envolva família, o que vai acontecer? Há requerimento de qualquer interessado do processo ou de ofício pelo juiz, vai ser feito o quê? Um procedimento de averiguação da ocorrência da alienação parental, que pode ser feito no próprio processo de guarda, de divórcio, de alimentos, ou então se formar um processo autônomo, isolado, para apurar a alienação parental, certo? E aí vai ser ouvido o Ministério Público nesse processo e vai tomar algumas medidas provisórias para a preservação da integridade psicológica da criança e do adolescente, inclusive para assegurar o quê? A convivência com o genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação de ambos com o caso. E aí, então, são medidas para que coíba na prática o que é a alienação parental. Então, a própria lei agora traz isso. E aí, o parágrafo único desse artigo 4º traz garantias mínimas de visita do cônjuge que causa alienação parental em relação ao filho, salvo se houver algum iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança. Então, para que seja garantida a visita em relação até o próprio cônjuge que causa a alienação parental, vai poder ocorrer, salvo em hipótese que
o caso concreto não permitir. Você verificar que a aproximação desse cônjuge vai trazer o que? Mais transtorno do que benefício. Pode passar. E aí, pessoal, o artigo 5º nos traz acerca das perícias. A necessidade de fazer uma perícia na criança por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, até psiquiatras forenses e também por assistentes sociais, que vão fazer o quê? Uma perícia psicológica ou biopsicossocial. E o que visa esse laudo pericial? Esse laudo pericial compreenderá o que? Entrevista com a criança ou adolescente, a entrevista com todos os cônjuges, com toda a família, e aí, com essa conversa, com essa convivência, ela vai fazer um laudo por escrito, pormenorizado dessa situação que está ocorrendo. E aí, alguns juízes têm adotado também a técnica da constelação familiar, que é uma técnica psicológica que visa, nesse caso, diagnosticar também a ocorrência da alienação parental. E essa perícia vai ser feita por escrito e vai ser disponibilizada para todos os operadores jurídicos para que tomem as devidas providências, no caso concreto. Podendo ser incidental, né, se for de um divórcio, de uma guarda, ou de uma ação de alimentos, ou uma ação autônoma. Qual que é esse procedimento pericial dessa perícia? Ela será realizada por profissional ou uma equipe multidisciplinar, habilitados, exigindo a aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental. Lógico que vai ser uma psicóloga credenciada no Conselho Federal de Psicologia, etc. Então, assim, para exigir o quê? Desse profissional que ele tenha habilitação profissional para tanto. E segundo requisito, o segundo passo desse procedimento é que o perito ou a equipe multidisciplinar designada terá o prazo de 90 dias para a apresentação desse laudo. E o juiz pode prorrogar esse prazo quando houver justificativa circunstanciada para essa prorrogação. Certo? Então, essa perícia servirá para que os operadores jurídicos tomem as providências dessa conclusão. Concluído que houve alienação parental, ocorrerá o que? A suspensão do poder familiar em relação ao cônjuge que causou isso e, via de consequência, o deferimento da guarda para o outro cônjuge. Essa é a consequência prática. E também poderá ensejar, como eu disse para vocês, a propositura de uma demanda indenizatória contra o cônjuge causador, ou seja, contra o causador, pode ser cônjuge ou não, né, da alienação parental. Pessoal, a lei também traz instrumentos processuais para atenuar a ocorrência da alienação parental. O primeiro instrumento processual é declarar a ocorrência da alienação parental e o juiz, declarando a ocorrência da alienação parental, vai advertir o alienador, fazer uma advertência para que isso não ocorra. Esse é o primeiro procedimento, ou seja, bem mais brando, né? Ou seja, do 1 até o 7, você vai vendo uma gradação de medidas para atenuar a alienação parental. Segunda medida é ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Então, o genitor que está alienado, se ele tinha 2 visitas semanais, ele vai poder ter 3, 4. Então, o juiz vai aumentar isso para atenuar a ocorrência da alienação parental. Terceira medida, estipular multa ao alienador. Quer dizer, quando dói no bolso, ele vai tentar não denegrir mais a imagem do outro. Quer dizer, o brasileiro é bem assim, né? A gente tem que estipular multa, falar o celular no trânsito, aumentar a multa, e o brasileiro toma a multa, ele já pega e não vai fazer isso mais. Então, doendo no bolso, o alienador vai procurar 2 vezes não fazer isso mais. Essa multa aí, ela visa isso, evitar que a alienação parental ocorra. Quarta medida, determinar o acompanhamento psicológico ou biopsicossocial. Então, os psicólogos do fórum vão fazer esse trabalho para atenuar
essa alienação parental fazendo um trabalho de atendimento individual na criança e nos cônjuges, nos sujeitos envolvidos na alienação parental. Quinta medida, determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão. Quer dizer, o que é guarda compartilhada? Isso eu queria deixar bem claro para vocês aqui. Há um erro muito na prática que eu vejo, o pessoal confundir a guarda compartilhada. Guarda compartilhada é aquela que é definida a um dos cônjuges faticamente, mas ambos os genitores determinam as regras da criação dessa criança. Ela é adotada como regra, né? Teve uma lei recente que adotou a guarda compartilhada como regra, mas ela deve ser adotada, que eu tenho observado na prática, quando há uma boa convivência dos cônjuges separados. Por quê? Como você vai determinar as regras da criação do menor se não há uma boa convivência? Vai ter que ter um grupo de WhatsApp aí, entre os cônjuges, que eles vão determinar onde a criança vai estudar, o que ela vai comer, qual será o profissional babá que vai ser contratado, como vai ser dada a criação, como vão ser realizadas as férias escolares. Então a guarda compartilhada é dessa forma. A guarda unilateral, por outro lado, é aquela que é definida a um só dos cônjuges e este tão somente vai ditar essas regras. Aí o pessoal confunde com a guarda alternada. A guarda alternada é aquela que fica um período com um dos cônjuges e outro período com outros cônjuges. Quer dizer, 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. Quer dizer, a criança nunca vai ter uma casa própria. Essa guarda alternada, ela não foi adotada legalmente no Código Civil. A que foi adotada foi a guarda compartilhada como regra e também a guarda unilateral, como não foi possível a guarda compartilhada. Certo? Então, guarda compartilhada é isso aí. Fica faticamente com um dos cônjuges ou companheiros e os dois ditam as diretrizes em relação a essa criança. Entendeu? Então depende de uma boa convivência. Isso aí, cada caso vai fazer. A lei impôs ela. A lei recente foi alterada, impondo que todos os casos fossem feitos a guarda compartilhada. Só que, na prática, a gente observa que é impossível que isso ocorra. Porque se não houver uma boa convivência, a guarda compartilhada vai ser, na verdade, o quê? Lei judicial. Tá? Então, uma das medidas aqui para atenuar a ocorrência da alienação parental será essa inversão aí para a guarda compartilhada, se ela for a mais benéfica no caso. Tá? Sexta medida, determinar a fixação cautelar de domicílio da criança e do adolescente. Então poderá ser determinado um domicílio fixo para essa criança para que haja a atenuação da alienação parental. Certo? E aí, pessoal, a sétima medida é declarar a suspensão da autoridade parental. Suspensão e não a perda, tá? Bom, então a gente vê que a lei foi bem clara aí, declarar a suspensão da autoridade parental do cônjuge, ou seja, do causador da alienação parental. Então essas são o quê? São instrumentos, medidas que a lei traz para atenuar a alienação parental. Conclusão. Olha só, a alienação parental, pessoal, é o que? É uma síndrome, é um mal que a gente vê no dia a dia forense, principalmente nessa área de família, que depende de um corpo multidisciplinar muito bem preparado, de psicólogos, assistentes sociais, também até de psiquiatras, se o caso justificar, para que faça o quê? Aquele relatório pormenorizado e ofereça aos profissionais jurídicos, como defensores públicos, promotores, juízes, subsídios necessários para que a gente possa tomar as medidas no caso concreto que melhor atenda o interesse da criança e beneficie o quê? A convivência familiar. Então essa é a tônica dessa lei, essa é a tônica da CIM, tá? E aí a campanha que eu faço, então, estimular o que? A guarda compartilhada, que ela vai possibilitar o que? Impedir que haja a ocorrência da
alienação parental? Porque ela vai propiciar o quê? Uma convivência familiar harmônica entre ambos os cônjuges, entre ambos os companheiros, entre ambos os genitores que criam a criança. Então, na humilde opinião minha, qual que é a melhor saída para evitar a alienação parental? A gente fazer uma guarda compartilhada. Agora, se ela não for possível, o que a gente pode fazer? A gente estipula que a guarda unilateral, ficando com um deles tão somente, certo? E aí, essa será a solução que eu acho que melhor atenderá se a guarda compartilhada não for adotada, tá? E aí, em qual comarca, cidade, se analisa a guarda da criança? É sempre no foro do domicílio do detentor da guarda, tá? Isso aí é trazido pela súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça. Então, sempre que a gente vai analisar questões relativas à guarda da criança, a gente analisa onde é o detentor da guarda, tá? E aí, onde o detentor da guarda tem o domicílio, será aforada, será ajuizada a ação para discutir a alienação parental no caso concreto. Aí, termina aqui com uma imagem bem forte. Não colabore com a alienação parental. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Tomás de Aquino. Acordo de justiça. Quer dizer, essa alienação parental aí, na prática, eu faço uma reflexão crítica. Eu, como defensor público, 10 anos de carreira, eu nunca presenciei um processo que tenha sido suscitado isso aí. Então a gente vê que, apesar da lei ter quase 6 anos, a gente verifica que, na prática, ela não é adotada efetivamente. Então, essa campanha crítica aqui, eu faço para estimular toda a sociedade aqui presente, sociedade acadêmica, para que a gente saiba que essa lei existe, ela existe para ser aplicada, e verificado que há a ocorrência da alienação parental, busque a Defensoria Pública para que eu, como agente político de transformação social, possa intervir, possa ajuizar a ação pertinente e possa proibir que ela ocorra na prática. Por quê? Porque a alienação parental, ela acaba com a convivência familiar. A gente, acabando com a convivência familiar de uma criança e adolescente, as consequências para o futuro são nefastas. Poderemos formar novos infratores, pessoas que não progridam. E é isso que eu acho que a alienação parental deve ser aqui, proibida. Pode passar um pouquinho mais. Diga não à alienação parental. Pais separados, filhos felizes. É possível? Sim, é possível. Desde que haja uma conscientização da sociedade, de todos, de que a separação fática do casal não pode gerar a separação de um dos filhos com um dos membros do casal. Então, essa é a reflexão crítica que eu faço a vocês, dizendo que a alienação parental é um fato que a gente presencia na prática, no dia a dia forense, e que deve ser evitado. Pode, inclusive, gerar indenização e aquela série de consequências que eu trouxe para vocês. Acho que não. É isso. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Foi muito prazeroso essa breve explanação aqui para vocês. Me coloco agora à disposição para qualquer pergunta, tanto da comunidade quanto da comunidade acadêmica aqui presente, para que eu possa, se não explanei aqui, possa sanar qualquer dúvida existente. Obrigado pela atenção de todos.